Uma vida de abdicação dos bens materiais, uma vida perseguindo a riqueza. As mais variadas religiões têm versos sobre os dois lados da história. Há quem pense que a maneira de encontrar a iluminação divina é se abstendo do material. Há quem pense que para buscar o caminho do céu é primeiro necessário vivê-lo aqui na Terra. Afinal, qual dessas duas vertentes está correta quando o assunto é a maneira de lidar com o dinheiro através da espiritualidade? Bem, como sabem, a numerologia em si não é uma religião. A numerologia é um estudo de linguagem, uma metalinguagem que busca nas religiões fontes para beber da sabedoria. É uma linguagem que não assume rótulos. Ela é, por si só, o estudo da interreligião. Mas, afinal, quando a gente está falando sobre um tema como o acúmulo de tesouros ou a abdicação das riquezas ao longo da vida, qual das duas posturas é a correta? E para falar sobre isso, é importante a gente entender a diferença entre dois tipos de espiritualidade. Existe aquela espiritualidade de natureza contemplativa, aquela espiritualidade que nos integra à divindade que habita em nós e à divindade que nos criou. Essa espiritualidade contemplativa é ligada ao sagrado, é ligada a nos reconhecermos a nós mesmos como eu sou e ponto final. Por outro lado, existe a vertente de espiritualidade mais mágica, usando a literalidade da palavra, aquela que busca remover dores ou mesmo controlar determinadas circunstâncias que envolvem a matéria. Quando falamos de mágica, a gente muitas vezes pensa em alguém criando um feitiço, uma bruxaria ou alguma coisa que não parece ser do lado bom da força, não é mesmo? Só que quando a gente fala desse tipo de espiritualidade, nós estamos basicamente sendo derrubados todos os rótulos e todos os preconceitos, falando sobre a mesma coisa que um cristão faz quando faz uma oração, pedindo algo, buscando manifestar algo, levando uma energia de manifestação terrena. E aí eu te pergunto, o que há de errado nisso? O que há de errado quando nós buscamos, através da espiritualidade, algum tipo de controle ou ao menos de conforto em relação ao que acontece aqui no mundo material? A pergunta que não quer calar é: a serviço de que nós estamos quando fazemos esses pedidos, quando fazemos essas emanações, quando aprendemos maneiras de interagir com as energias que nos rondam, de forma a conseguir extrair algo de proveitoso em termos de matéria. Quando a gente fala a serviço de quem estamos, é importante pensar. Você está pedindo um carro novo, talvez um aumento. Você está pedindo isso porque você quer levar uma imagem de você diferente do que alguém que você gostaria que pensasse de outra forma talvez esteja pensando? Isso é talvez um daqueles pedidos para, entre aspas, calar a boca de alguém? Porque se esse é o caminho que você está seguindo ao lidar com a matéria, o que eu posso te dizer é, você pode até conseguir, através da espiritualidade, facilitar o caminho para atingir aquele objetivo. Mas ele te trará duras lições. Quando falamos que as religiões, a fé, está em crise nos dias de hoje, com cada vez menos pessoas tomando conhecimento de escritos sagrados, com cada vez menos pessoas se adentrando nas profundidades da sabedoria
literal e também não literal do que formou as religiões? Quando nós falamos sobre isso, é justamente porque essa relação está desbalanceada. Nós basicamente estamos falando de pessoas que vão cada vez mais às igrejas, aos cultos, aos templos, pedir, buscar, orar, para que alguma coisa aconteça. E quando falta aquele pilar contemplativo, aquela conexão com o sagrado, o que acaba acontecendo? Em primeiro lugar, a pessoa não consegue ser consistente. Segundo lugar, ela consegue o que ela quer. Mas será que era aquilo que estava na providência divina, escrito, para levar ela ao caminho da evolução? Não só enquanto corpo, mas também como mente, como espírito. Será que aquilo que você pede nas suas orações é realmente o melhor para você? Para ter essa reflexão, basta você olhar para você de 10 anos atrás, né? Recentemente ficaram famosos no Instagram aqueles desafios da mudança de 10 anos. Pois é, olha para você mesmo de 10 anos atrás. Quais eram os seus sonhos? O que você queria? O que você almejava? O que você procurava? E eu posso te dar uma certeza. Se você continua igual é porque você está no seu caminho. Agora, se você titubeou um pouquinho para responder essa pergunta, provavelmente a sua relação com o mundo material pode ter alguns barulhos da sua própria mente. E aí, quando nós falamos sobre o conceito da riqueza, começamos falando sobre os famosos calar a boca de alguém, provar algo para alguém. E a gente bem sabe, esse tipo de pedido só nos amarra às exigências do nosso ego. A gente dá força para algo que deveria ser uma ferramenta da nossa evolução, do nosso aprendizado. A gente dá força para que isso nos controle. E aí, o conseguir ou não conseguir o que você está pedindo não passa de um detalhe. Se o objetivo não é um objetivo de contribuição, de geração de valor, de obra, você pode se matar de trabalhar. Você pode buscar acumular dinheiro de todas as fontes, pois não há riqueza que remunere um trabalho sem obra. Pensemos por outro lado agora. Imagine que você tem sim a ambição de desfrutar do que há de melhor, de conhecer de A a Z as maravilhas que Deus criou nesse mundo afora. Sejam as viagens, sejam as experiências, todo e qualquer sonho que se realize no mundo material pode estar aí na sua cabeça agora mesmo. Isso é profano? Depende. Porque se o seu pensamento, se a sua canalização, ao seguir esse desejo, ao seguir essa manifestação, essa oração, essa emanação, está voltado ao interesse e ao bel prazer do ego, uma certeza eu te dou. Talvez chegar onde você quer seja o seu maior pesadelo. Agora imagine que você tem essa vontade, tem esse ímpeto. Afinal, se Deus criou e Ele te criou também, por que você não pode ter acesso às maravilhas do mundo? O que está te limitando? E daí você para e reflete. Como eu faço para gerar minha grande obra? Como eu faço para gerar valor para a sociedade? Como eu faço para que outras pessoas bebam de uma fonte que eu construí? Pois assim, com o sucesso delas, o derramamento para você é algo simplesmente natural.
No momento em que o trabalho sem obra se torna a construção de um algo maior, algo que faz o seu coração bater mais forte e os seus olhos brilharem. No momento em que isso está a benefício de todo esse grande organismo no qual somos todos um, nesse momento, nada que a sua mente é capaz de sonhar torna-se profano, torna-se passível de punição, torna-se algo de que você deveria se envergonhar. E no momento em que você tem essa revelação, fica muito mais claro. Qualquer decisão que você tem que tomar não passa por aquele labirinto japonês, aquele brinquedinho de criança, em que você coloca uma bolinha de um lado e tem que ficar virando assim, assim, assado para a bolinha cair do outro lado. A partir do momento que você coloca o seu desejo a serviço de algo maior do que você, você dá voz para a sua obra. E todo esse barulho, todo esse frenesi, ai, o que vão pensar de mim? Ai, o que será que acontece comigo se eu errar? Todos esses barulhos na sua mente vão simplesmente desaparecer. E no momento em que eles desaparecem, o que acontece? Você está trilhando o caminho do meio. E uma vez que você está no caminho do meio, não existe nada que te afasta da conexão entre você e a divindade que em ti habita. E como falamos disso no contexto de vida em números, no contexto da metalinguagem dos números, que nos ajudam a entender as mensagens subliminares que por vezes o nosso ego tenta nos impedir de enxergar. Como que a numerologia se encaixa dentro destas virtudes? Quando falamos de riqueza dentro da espiritualidade, se ela está a serviço de uma grande obra, não há nada de errado nela. Mas qual é a sua grande obra? Isso é o que os números que te acompanham, desde o dia em que você veio ao mundo, são capazes de te apontar. Com eles você ganha clareza. Você tem aqueles estalos do nossa, realmente, sempre me falaram isso sobre mim e eu nunca dei tanta importância. Você ganha o estalo de levantar suas virtudes a serviço de uma grande obra. E aí, o sucesso e a manifestação terrena deixam de se tornar uma bifurcação de caminhos. O seu caminho entre a contemplação, a integração com o divino e a realização terrena torna-se um só. E dentro desse contexto, talvez você que esteja aí me assistindo é alguém que tem uma certa frequência de números 1 dentro do seu mapa natal, dentro da leitura do seu nome e da sua data de nascimento. Se você é uma dessas pessoas, saiba que o número 1 sempre vai ser um excelente braço dentro de uma obra que já existe, que faz dessa obra que já existe a sua obra. Se você tem números 2 como seus números dominantes, saiba que a sua grande obra, muito provavelmente, está dentro da sua casa, está no seio da sua família. Se você é de número 3, a sua verdade posta ao mundo é a sua maneira de criar uma grande obra, uma obra que entretenha, mas que ao mesmo tempo torne as pessoas mais sábias. Uma obra que informe, mas também que aponte o caminho. Se você tem o número 4 como um número dominante,
dentro da sua numerologia, o que eu tenho a te dizer é que você tem a força de um guerreiro. E um guerreiro luta com o coração quando é para defender algo que ele ama, algo em que ele acredita, em que os braços, a lança, a espada estão a serviço de voltar para casa, de voltar para casa com orgulho. Se você é número 5, saiba que quando nós falamos de uma grande obra, você tem a virtude da misericórdia e a capacidade de se transformar como uma lagarta que se torna borboleta. Se você é número 6, a sua grande obra é colaborar com um ecossistema em que as pessoas ao seu redor tenham mais paz, a harmonia e enxerguem a beleza da vida. Número 7. Se você é número 7, a sua grande obra provavelmente está em enxergar o que as outras pessoas não enxergam. Está em trazer um conhecimento do pensamento analítico, está em trazer um conhecimento que está ali, só que as pessoas não conseguem ver a flor. No momento em que você faz isso dentro de uma organização, dentro da sua organização, dentro do seu projeto, colaborando para um ecossistema em que a sabedoria torna-se mais acessível, temos uma grande obra. Se você, assim como eu, é o número 8, dominante. É engraçado porque quando a gente fala do nosso próprio número, a gente sempre acaba tendo um pouco mais de intimidade com ele. Mas a sua grande obra está em enxergar mais longe e ter a atitude e a ousadia para fazer essa visão que talvez em outros olhos seria apenas um devaneio distante, uma realidade transformadora que ninguém ainda viu. E se você é do número 9, saiba que a sua grande obra tem um vínculo direto com algo que você sente, com a sua intuição, com algo que você não sabe explicar, mas que você acredita e que revela a sua grande verdade. E aí, eu pergunto para você que está me assistindo, qual será a sua grande obra?